Nós estamos nesse tema de mensagens aqui, de hoje em diante eu vou. É muito comum, vocês sabem, que no início do ano a gente faça algumas resoluções de ano novo, né? E é muito normal, por exemplo, as pessoas começarem assim o seu ano dizendo: esse ano vai, né? Esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde. Esse ano eu vou me alimentar melhor. Esse ano eu vou mais na igreja. Esse ano eu vou voltar a estudar. A gente faz as nossas resoluções, o que é muito bom, porque isso nos ajuda a não estagnarmos, a cada novo ano tentarmos melhorar. Então é bom a gente aproveita esse novo ciclo, né, que está começando, para a gente revisar um pouco a nossa vida e perceber coisas que precisariam ser diferentes, coisas que a gente precisaria melhorar. E aqui essa série de mensagens, nós estamos justamente trazendo algumas resoluções de ano novo, importantes para a vida de vocês, a partir da sabedoria bíblica. 2 semanas atrás, nós falamos de hoje em diante, eu vou mudar os hábitos que não me fazem bem. A gente falou sobre mudança de hábitos, de atitudes, como isso é desafiador e como Deus nos transforma. Na semana passada, não estava com vocês, mas estava muito bem representado. A Suza fez uma pregação muito boa, riquíssima, falando de hoje em diante eu vou enfrentar as dificuldades com alegria. Grande desafio, a Bíblia nos ensina e nos inspira isso, e a Susan explicou isso para vocês na semana passada. E hoje, nós vamos falar de hoje em diante eu vou ter um coração mais grato e menos reclamão. Quando a gente falou desse tema na semana passada, a Susan estava me contando que alguns pais até gostariam que os filhos ficassem aqui hoje, né? Seria bom, né, para as crianças também aprenderem um pouquinho sobre isso. Mas não se preocupem, em algum momento a gente vai tratar esse assunto com as crianças também. Mas essa mensagem, isso talvez é importante a gente dizer, não é para ninguém, não é para outra pessoa, é para você. Ela não é para o teu vizinho, seu sogro, sua sogra, não. Essa mensagem aqui, ela é para você. Você já parou para pensar um pouco do como a gratidão ela é importante na nossa vida? A gratidão, entre outras coisas, olha só os efeitos que ela tem na nossa vida. Gratidão traz generosidade. Sermos gratos, percebermos o que temos, nos ajuda a sermos mais generosos com quem está ao nosso redor. Segunda coisa, gratidão nos fortalece. Pessoas mais gratas estão mais fortes para passar por dificuldades. A gratidão nos ajuda a passar por momentos difíceis. Não sei se vocês sabiam, mas é extremamente importante. Quando nós aprendemos a ser gratos, nós estamos mais fortalecidos para os momentos difíceis. Gratidão nos embeleza. É bom estar perto de uma pessoa grata. É bom estar perto de uma pessoa grata. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Quem de nós gosta de estar perto de uma pessoa reclamona? Vai lá, quem de nós gosta? Alguém gosta? Não. A ingratidão repele, afasta. A gratidão embeleza e aproxima. Aliás, a gratidão aprofunda relacionamentos. Gente, não dá para pensar num relacionamento conjugal profundo sem boas doses de gratidão. Não dá para imaginar um casamento que funcione bem, sem que o marido reconheça aquilo que a esposa faz e faz bem, e seja grato a ela. Não dá para imaginar um casamento que se aprofunde com uma esposa que não enxerga aquilo que o seu marido faz, e valoriza isso. Não existe relacionamento profundo entre pais e filhos sem gratidão. Filhos que enxergam e valorizam os sacrifícios dos seus pais, que não é pouco, não é pouco. Pais que valorizam e são gratos pelo amor e as atitudes dos seus filhos. Não existe amizade que se aprofunde sem boas doses de gratidão. E inclusive o nosso relacionamento com Deus, é importante que nós desenvolvamos gratidão, senão a gente não vai conseguir perceber o Evangelho e nos conectarmos com Deus.
Você já viu na Bíblia quantas vezes no Antigo, no Novo Testamento, nos Salmos, nos Evangelhos, a Bíblia nos chama a agradecer a Deus? Não é porque Deus tem um ego frágil, mas é porque a gratidão é essencial para a nossa vida e para o relacionamento com Ele. A gratidão nos faz mais felizes. Vocês sabiam que isso foi comprovado cientificamente? Sabiam disso? Tem diversos estudos hoje que relacionam a gratidão com a felicidade. Eu vou citar um para vocês. Desses dois autores aqui, desses dois cientistas, o Joel e o Joshua. Eles pegaram um grande grupo no experimento deles de pessoas e dividiram em 3 grupos menores. O primeiro grupo tinha que periodicamente escrever uma carta de gratidão a Deus, a uma pessoa, por uma situação, por algo que aconteceu. Periodicamente eles escreviam uma carta de gratidão. O segundo grupo tinha que escrever uma carta falando dos seus sentimentos, bons ou ruins, o que tinha dentro de si, expressar na carta. E o terceiro grupo não tinha, então, absolutamente nenhuma tarefa. E eles monitoraram os 3 grupos. Dos 3 grupos, o grupo que tinha que expressar gratidão foi o que apresentou melhoras na sua saúde emocional e mental. E olha só que interessante, a grande maioria nunca, nem mesmo enviou aquelas cartas de gratidão para ninguém. Mas só o fato de expressar a gratidão, de tirar um tempo para olhar aquilo que tem, aquilo que ganhou, e como a vida também lhe trouxe coisas, já trouxe melhoras extremamente significativas na sua saúde emocional e mental. Gratidão nos faz mais felizes. Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande teólogo do século XX, na Alemanha, ele fala: a gratidão a Deus é o fundamento de uma vida cheia de paz. Resumindo o que a gente viu nesses primeiros 5 minutos, eu diria assim: você quer viver uma vida cheia de paz? Você quer viver uma vida feliz, uma vida plena, com relacionamentos profundos? Lógico que sim, né? Quem que não? A gratidão é a chave. Gratidão é a base. Então, a grande questão para hoje é: como ter um coração mais grato e menos reclamão? E eu acho que uma das histórias bíblicas que melhor pode nos ajudar, ela está no Antigo Testamento. Deixa eu contar para vocês, brevemente, para vocês entenderem o contexto. O Novo Testamento, ele conta de tudo aquilo que na Bíblia fala de Jesus para frente. O Antigo Testamento conta tudo aquilo que aconteceu de Jesus para trás. Em especial, o Antigo Testamento conta a história de um povo que Deus forma a partir de um casal estéril, Abraão e Sara, e como Deus cria esse povo e conduz esse povo no decorrer da história. Essa é a história do Antigo Testamento. Bem no início desse povo, lá no comecinho, esse povo era escravo, eles acabaram se tornando escravos na maior potência da época, o Egito. E eles começaram então, e a escravidão que eles passavam no Egito era terrível, era muito exaustiva, era uma escravidão muito violenta, muito complicada, e eles ficaram séculos escravos lá no Egito, e começaram a clamar a Deus para que os libertasse, porque era impossível viver daquela forma. E aí Deus manda um grande líder, que se chama, quem? Moisés, que então é levantado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Aí vem toda aquela história das 10 pragas, abertura do Mar Vermelho. Então eles saem do Egito, estão libertos da escravidão, viram um dos maiores milagres da história da humanidade. Finalmente agora chegam na península do Sinai. E você imagina, eles devem estar muito felizes, devem estar muito gratos a Deus. Não. Olha só como eles estão. Êxodo 16. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu,
O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Não estavam gratos, estavam reclamando. Reclamando porque eles estavam num lugar árido e não tinham pão. E aí Deus faz um grande milagre. É incrível o relato da Bíblia. No orvalho de manhã, o orvalho fica mais denso a partir desse dia. E esbranquiçado. E quando eles vão botar a mão naquele orvalho, eles percebem que é um tipo de farinha que pode ser cozida e feito pão. E um pão, aliás, muito saboroso. Eles começam a chamar esse pão de maná. E literalmente, Deus faz brotar pão no deserto. E aí você imagina, agora eles devem estar muito felizes e gratos, porque foram libertos do Egito, estão sendo alimentados no deserto. Não. Olha só como eles estão. Números 11. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Já tenho pão, falta carne. Eu acho que eles tinham uma ascendência gaúcha. Pão só não vale, cadê a carne? Né? Tá bom, e eles começam a reclamar que não tinham carne. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná, este pão. Reclamam. E Deus de novo faz um grande milagre, por incrível que pareça. No final de cada dia, Deus faz que um grande enxame, não sei se é a palavra, um grande grupo de codornas, de pequenas codornas, codornizes, passem pelo acampamento, e eles pegam aquelas codornizes e comem junto com o pão. Então agora tem pão e tem carne. E eles, depois de algumas semanas caminhando, eles chegam até a terra prometida. Terra prometida, não é pouca coisa, certo? Eles escolhem 12 pessoas, uma de cada tribo, que por 40 dias vão olhar essa terra prometida. E voltam, e para voltar dizendo como ela é. E aí você pensa, foram libertos do Egito, ganharam pão, ganharam carne, chegaram na terra prometida, agora eles devem estar felizes e gratos. Não. Olha só como eles voltam. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Chorar. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. A terra era boa, mas ela tinha pessoas, estava bem guardada. E ao invés de eles pensarem, esse Deus que nos conduziu até aqui, nos conduzirá adiante, eles disseram, esse Deus nos trouxe aqui para morrer, vamos voltar. E começam a reclamar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é bem sincero e eu me incluo nisso. A reclamação está no nosso coração. Nós somos reclamões de marca maior. A nossa tendência é essa. Se você estiver chovendo canivetes lá fora, e tiver uma gota na sua casa, a nossa tendência qual que é? É reclamar da uma gota, e esquecer de todo o telhado que nos protege de milhares de gotas. Não é verdade? Os cientistas nos dizem que nós somos seres desejantes, seres que estão sempre querendo o que não tem. E em parte isso é bom, porque nos deixa em movimento, né? A gente sempre está atrás de algo que não tem, então a gente está sempre querendo melhorar, fazer mais coisas. Em partes é bom, mas em partes não é, porque nos impede de ver o que nós já temos, impede de nos valorizar o que nós já temos. Se a gente enxerga um copo que está cheio pela metade, a nossa tendência natural é olhar e dizer, que pena, se tivesse cheio seria bem melhor. Não é verdade? Então, tudo o que a gente precisa para nós sermos reclamões
murmuradores, que nem essas pessoas foram. É não fazer nada, é ir para o piloto automático, porque essa é a nossa programação normal. Mas a Bíblia nos chama a viver de uma forma diferente, a enxergarmos aquilo que nós temos, a enxergarmos aquilo que Deus tem nos dado, a enxergarmos o quanto nós já somos ricos, a enxergarmos a beleza da vida ao nosso redor hoje, a enxergarmos o agir de Deus na nossa vida hoje. Algo que essa história que nós acabamos de ver juntos nos ensina em primeiro lugar é que gratidão não é só um gesto de educação. Guarda isso. Gratidão não é só dizer obrigado depois de a gente ganhar alguma coisa. Gratidão é um olhar para a vida. Se você e eu acharmos que gratidão é só dizer obrigado quando nós ganhamos alguma coisa, nós só vamos ser gratos um e outro dia, quando Deus, depois de nós orarmos tanto, Ele nos atende, então, ok, agora eu vou agradecer. Mas gratidão não é só isso, gratidão é muito mais do que isso. É claro que a gente tem que lembrar de agradecer, quando a gente ganha coisas é ótimo, mas gratidão é mais do que isso. Gratidão é nós diariamente olharmos para a nossa vida e percebermos tudo o que temos. Tudo que Deus tem nos dado, toda a riqueza que a nossa vida já tem. Quer fazer um exercício? Um amigo uma vez me falou assim, é uma frase que eu acho que é conhecida. Imagina que amanhã você vai acordar sem tudo aquilo que você não agradeceu hoje. Parou para pensar? E se esse pensamento te assustou, você está percebendo o quanto você é rico. E quanto a gente pode olhar a nossa vida com outros olhos. Gratidão, gente, não é só um gesto de educação, é um olhar para a vida. É uma lente que a gente coloca diariamente. E ao invés de a gente olhar tudo aquilo que nos falta, a gente começa a olhar tudo aquilo que nós temos. E isso nos traz alegria, satisfação e contentamento. Então, gratidão é isso. É enxergar a beleza da vida, do agir de Deus, é enxergar a pessoa que levantou do seu lugar para trazer água para mim. Muito obrigado, muito obrigado. E aí tem mais. Se gratidão é um olhar para a vida, gratidão é uma decisão diária. Se nós não tomarmos essa decisão diária, nós corremos o risco de, como os israelitas, de nós vivenciarmos grandes milagres de Deus na nossa vida e não estarmos enxergando. Guarda isso, a gratidão não depende de você ganhar o que você quer. Gratidão não depende de você ganhar o que você pede. Nós podemos exercitar gratidão quando nós ganhamos o que queremos, mas nós também podemos exercitar gratidão quando nós não ganhamos o que queremos. O contrário da história que nós vimos, provavelmente é o versículo do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,18, quando o apóstolo Paulo, uma das pessoas que mais sofreu na história da humanidade, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para você? Que você agradeça em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Sabe algo que você vai me ajudar, vai ajudar você a nós exercitarmos e decidirmos sermos gratos todos os dias? Quando a gente parar de agradecer só pelas coisas grandes. Quando a gente começar a agradecer pelas coisas pequenas. Sabe um costume que a gente perdeu nos últimos anos e que a gente não deveria perder, e eu estimulo vocês a recuperarem esse costume na casa de vocês? Agradecer pelo alimento antes da refeição. Sabe? Família se reúne, criançada, e já vão direto lá e pegam a coxa do frango. Opa, calma aí. Gente, todo mundo para. Vamos, antes de a gente comer, agradecer a Deus pela comida. Agradecer a esse Deus que está nos dando saúde e força para trabalhar. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia. E nisso a gente está parando para enxergar e ajudar os nossos filhos a enxergar
as pequenas bênçãos do nosso dia. Agradeça as pequenas coisas, agradeça processos inacabados. Sabe qual é muitas vezes o que a gente faz? A gente está orando, por exemplo, para que Deus transforme o nosso casamento. Deus transforma o meu casamento. E aí, de repente, a gente vê uma pequena melhora no nosso marido, ou na nossa esposa, ou na nossa casa. E a gente ignora isso. Não, peraí, já foi um passo. Talvez não é a transformação que você gostaria, mas já é um passo. Você tem orado pela vida do seu filho, que tem tomado decisões ruins. E aí, de repente, ele dá um passo em direção à sabedoria, toma uma atitude boa. E a gente tem que agradecer por isso. Talvez não está resolvido o problema, mas já é um passo. Agradeça por pequenas coisas, agradeça por processos inacabados, agradeça por confiança. Eu não gosto muito de repetir exemplos, mas esse exemplo ele é muito bom e ele cabe muito bem aqui, e eu vou contar uma história que talvez alguns de vocês já ouviram. Corrie ten Boom escreveu o livro Refúgio Secreto, onde ela conta que ela e a sua família, que moravam nessa residência aqui da foto, na Holanda, no período da Segunda Guerra Mundial, eles esconderam e abrigaram judeus na sua casa para não serem pegos pelo regime nazista. Não só abrigaram e esconderam judeus na sua casa, como eles coordenaram, a família da Corrie, uma rede de contatos, de pessoas dispostas a esconderem judeus e abrigarem judeus nas suas casas. E eles salvaram a vida realmente de centenas, talvez milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aconteceu que eles foram pegos. E a Corrie, sua irmã Betsy e toda a sua família foram para um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, semelhante a esse que está na foto. Não preciso dizer como era um campo de concentração. Vocês sabem que é um dos lugares mais terríveis da história da humanidade, onde as pessoas passavam fome, frio e viviam nas piores condições possíveis. E um dia elas estão no campo de concentração, e lembrando esse versículo de 1 Tessalonicenses que nós lemos, deem graças em todas as circunstâncias, uma olhou para a outra e disse, a gente tem que fazer uma oração de gratidão. Você já imaginou a situação? Fazer uma oração de gratidão em meio a um campo de concentração nazista. Você imagina essa cena? E elas começam. Deus, obrigado pelo teto. Verdade, tem lógica, né? Porque o teto era ruim, o alojamento era ruim, mas não tê-lo significaria morrer de frio rapidamente. Obrigado pelo teto. Obrigado pelas nossas companheiras de quarto. Elas começam a encontrar coisas para agradecer. Obrigado pelo alimento. É ruim, é embolorado, é estragado, mas pelo menos tem. Começaram a agradecer por diversas coisas. E aí, a Betsy diz, e obrigado, Senhor, pelas pulgas. O alojamento era cheio de pulgas, e elas não conseguiam dormir de noite, de tantas pulgas picando elas a noite inteira. E a irmã Corrie diz, não, pelas pulgas eu não agradeço. O resto eu até consigo entender, mas as pulgas não tem nada de bom que possa vir. As pulgas eu não consigo agradecer. E a outra irmã diz, não, mas a Bíblia fala para a gente agradecer por todas as coisas, então, obrigado Deus pelas pulgas. Não, pelas pulgas não. Ok, termina a oração de gratidão delas. E elas conseguiram fazer algo muito interessante. Era proibido ter Bíblia no campo de concentração, mas elas conseguiram contrabandear uma Bíblia. E toda noite, elas liam a Bíblia para todas as internas do alojamento delas. E sempre estranharam que nunca nenhum guarda entrou naquele momento de noite no alojamento e pegou elas lendo a Bíblia e tomou a Bíblia. Nunca aconteceu de um guarda entrar no alojamento naquela hora. E elas nunca tinham entendido por quê. E um dia, a Betsy chega para a Corrie e diz, você não vai acreditar? O que foi? Eu ouvi uma conversa dos guardas. E o que eles estavam dizendo? Um guarda disse para o outro, uma guarda disse para a outra, vai lá no alojamento delas, para ver se está tudo certo. E a guarda respondeu, eu não. Vai você, eu não vou lá nunca, porque lá tem muitas
pulgas. E a outra respondeu: eu não vou pelo mesmo motivo. Quer saber? Deixa elas lá. O motivo para elas conseguirem ler a Bíblia toda noite eram as pulgas. E aí a outra irmã finalmente se rendeu e disse: obrigado, Senhor, pelas pulgas. Você já parou para pensar que às vezes podem ter algumas pulgas na nossa vida? Coisas que a gente não vê sentido, que incomodam, mas que talvez estejam lá por algum motivo. Porque talvez Deus tenha algum motivo, algum propósito, que talvez a gente nunca vai saber, ou talvez sim, talvez um dia só na eternidade. Mas talvez tenham pulgas na nossa vida. Então agradeça a Deus por confiança. Agradeça a Deus pelas pessoas que estão no teu trabalho, mesmo que não sejam pessoas que você gosta. Agradeça a Deus pelas coisas que você tem, talvez não é o que você gostaria, mas agradeça a Deus. Seja grato em todas as situações. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Então, voltando à ideia, a gratidão é uma decisão do coração. A gratidão é um olhar para a vida. E a gratidão é uma decisão do coração. Todos os dias nós podemos decidir ser gratos ou reclamões. Alguns anos atrás, a gente conversou aqui numa série de mensagens, e eu lancei um desafio para vocês baseado no livro Um Dia Sem Reclamar. Talvez vocês conheçam esse livro, um livro muito bom sobre gratidão. E vale o desafio de novo. Tente passar 24 horas sem fazer nenhuma reclamação. Nenhuma. Decida agradecer. Tente passar 24 horas sem fazer nenhuma reclamação. E, aliás, buzinar o carro no trânsito já é uma reclamação. Já vale. E se você reclamar, não tem problema. Zera o cronômetro e recomeça às 24 horas. Tenta. E eu sei que esse dia vai começar a marcar a sua vida. Vai te fazer lembrar que a gratidão é uma decisão do coração. Bom, mais adiante, terceiro e último ponto, a gratidão impacta nossas atitudes. A gratidão muda a nossa forma de lidar com as pessoas, muda as nossas ações. Eu ouvi uma história real, eu li uma história real essa semana, inclusive desse mesmo livro, Um Dia Sem Reclamar, de um homem chamado Luiz, uma história real. Luiz morava em Manaus, e ele trabalhava no mercadinho da sua família. E quando o Luiz fez 18 anos, ele tomou coragem e pediu para o pai dele para receber um salário, porque até então, durante anos, ele trabalhou de graça. E não é que ele queria explorar o pai dele, é que ele estava namorando e ele queria ter um dinheirinho para poder comprar um presente para a namorada. Justo, né? E o Luiz, então, com 18 anos, tomou coragem e pediu: pai, me dá um saláriozinho. E o pai, pessoa rude, não deu o salário e demitiu ele. Demitiu ele do trabalho que ele não ganhava nada. Sem saber o que fazer, o Luiz, de fato, foi conversar com o tio e padrinho dele, que era dono de um hotel. Se chamava Mário. E o Mário fez a proposta para ele. Ele disse: por 1 ano, eu vou te pagar um salário mínimo por mês, mas você não vai trabalhar no hotel. Você vai estudar para o vestibular da Universidade Federal de Manaus. E ele pegou aquilo, aquela oportunidade com todas as forças e estudou. E realmente, no vestibular, ele passou em primeiro lugar na Universidade Federal de Manaus para Direito. Uau! Se formou. E a primeira pessoa que ele atendeu era um turco chamado Said, que como pagamento deu uma pequena sala num prédio comercial para ele. E ali ele começou o escritório dele, começou a trabalhar. O hotel do tio Mário faliu. E esse advogado, Luiz, se tornou um advogado de muito sucesso, um dos maiores escritórios da capital do Amazonas. E ele decidiu sustentar
o seu tio, a sua tia, e pagar os estudos dos dois filhos, seus primos. E de fato, fez isso até o final, até a morte deles. Porque a gratidão muda as nossas atitudes. E no final, aquele Said, que deu a sala para ele, faleceu. E ele foi contratado para fazer o inventário então dele. E descobriu que ele tinha feito muitos maus negócios e tinha acumulado uma dívida gigante. E o Luiz decidiu não só não cobrar pelo inventário, mas decidiu dar de volta, de presente, a sala que ele tinha ganho anos atrás. Porque a gratidão muda o nosso coração. E é isso que Deus espera do nosso coração. Que a gratidão nos torne pessoas mais generosas, mais sensíveis a quem está ao nosso redor, que olham mais as pessoas que estão aqui, que olham mais para o seu reino com gratidão e generosidade. A gratidão deveria nos trazer confiança no futuro. Eles chegaram, na história que nós lemos, eles chegaram na terra prometida. E o que Deus esperava? Deus esperava que eles chegassem e dissessem: olha, Deus já nos guardou até aqui, Deus vai nos guardar adiante. Mas não, eles reclamam. E a reclamação deles faz com que Deus diga: agora chega. Agora vocês vão voltar para o deserto, vão peregrinar lá 40 anos, até que vocês faleçam, e os filhos de vocês vão entrar na terra prometida. A reclamação fez com que eles não entrassem na terra prometida, tão sério é. Deus queria que a gratidão motivasse a confiança, mas nós temos ainda motivos maiores para agradecer e confiar em Deus. Jesus não só nos liberta da escravidão do Egito, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Jesus não só nos dá pão em tempos de dificuldade, Jesus é o pão da vida. Ele mesmo fala isso, Ele é o pão da vida, que nos traz vida plena e vida eterna. Jesus, para nos trazer vida eterna, Ele vem ao nosso encontro e se permite morrer numa cruz no nosso lugar, por amor a nós. E só isso, se Deus não fizesse mais nada para nós, já nos deveria fazer com que a gente dobrasse o nosso joelho e agradecesse o resto da nossa vida, e confiasse num Deus que nos ama profundamente. Paulo fala em Romanos 8, se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Deus é por nós, Ele nos deu seu único Filho, o verdadeiro pão, o verdadeiro libertador, que por sua graça nos traz vida e salvação. Confia nele e deixa que a gratidão te traga confiança em Deus e te torne uma pessoa mais generosa e parecida com Cristo. Para finalizar, Ann Voskamp fala: a gratidão é o coração que se volta para Deus e declara: Tu és suficiente. Eu posso não ter algumas coisas que eu quero, eu posso não ter algumas coisas que eu desejo, mas eu tenho a Ti. Meu Deus, eu tenho a Ti. E para mim, Tu és o suficiente. Tu és o pão da vida. Eu queria que vocês avaliassem. Você tem um coração grato ou um coração reclamão? Se você fizesse essa pergunta para os teus filhos, para quem mora com você, qual seria a resposta? Decida ser grato, mesmo quando as coisas não acontecem conforme o teu próprio plano. Decida ser grato todos os dias, independente do que aconteça. Decida deixar a gratidão trazer confiança em Deus. Decida deixar que a gratidão por aquilo que Jesus fez numa cruz por ti traga a confiança em Deus que você precisa para enfrentar o amanhã. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade,
Todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!